Olá, queridos irmãos e irmãs. Quando Deus diz em Malaquias 3:10, fazei prova de mim, o que Deus está querendo dizer ali? Será que Ele está dando algum poder ao povo de cobrá-lo, de exigir as coisas dele, de determinar coisas a Ele? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ensinar em detalhes a expressão fazei prova de mim. Vamos entender o contexto desse texto e os reais significados dele. Então fique comigo, vamos até a minha louça de explicações que nós vamos aprender mais da palavra do Senhor. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: em Malaquias 3:10, Deus diz algo interessante e que não consegui entender muito bem na prática, que é quando ele diz, fazei prova de mim. Como nós, meros seres humanos, podemos provar Deus? Nós temos esse poder ou estamos diante de um erro de tradução nesse versículo? Muito obrigado ao irmão que enviou essa dúvida e você também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários, que ela pode virar vídeo aqui no nosso canal e vai ajudar tanto você quanto muitas outras pessoas. Então fique à vontade para colocar as suas dúvidas aqui nos comentários. Queridos irmãos, vamos aqui já analisar o texto bíblico citado aqui pelo nosso leitor. Eu utilizarei para isso o texto aqui de Malaquias 3:10. Estou utilizando a versão Almeida Revista e Corrigida, que traz a expressão exata que fazei prova de mim, que o irmão mencionou. Outras versões, como a Ara, traz provai-me nisto, que é a mesma coisa. Vejamos então. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Queridos, nós vamos entender esse texto em profundidade, mas para isso nós precisamos entender o contexto. Irmãos, por favor, não saia no meio do vídeo sem entender o contexto. Isso é uma mania dos estudantes da atualidade. Pegam um texto e não entendem o contexto e aí fazem uma confusão danada. Então vamos entender certinho. Na primeira parte desse estudo eu vou te explicar o contexto e aí na segunda parte vou te explicar essa expressão fazei prova de mim, o significado correto e alguns significados errados que as pessoas pensam para esse texto, tá bom? Então é nesse momento que você se inscreve no nosso canal. Inscreva-se agora no canal, ative todas as notificações e lembre-se que todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas, nós temos vídeo novo aqui no canal. E se você gostar desse vídeo, já deixa um like também. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que está trabalhando a infidelidade de um povo. Todo o livro de Malaquias, desse profeta, ele tem como pano de fundo a infidelidade de quem? Do povo de Israel a Deus. Então nós temos uma infidelidade entre as lideranças religiosas, que Malaquias trabalha muito no livro, e também do povo comum, do dia a dia ali, das pessoas que não tinham uma liderança, mas que também estavam infiéis à aliança feita com Deus, aquela aliança que nós conhecemos muito bem, a aliança da lei de Moisés. Então nós observamos que no texto aqui de Malaquias, entre os versículos 6 a 12, nós temos uma reprovação do próprio Deus quanto à infidelidade do povo, nesse caso, nos dízimos e nas ofertas. Lembrando que dízimos e ofertas eram itens que figuravam aqui na lei de Moisés e o povo então tinha ali uma obrigação de fazer parte dessa aliança, de estar nessa aliança, claro, se eles quisessem ser abençoados por Deus, e tinham que obedecer esses princípios da lei. E aí, quando eles eram então desobedientes, eles se mostravam um povo egoísta e que não estava observando com retidão as leis de Deus. Então ali, Deus passa a utilizar palavras muito duras, chamando inclusive o povo de ladrões. E aí nós temos então agora, nessa explicação de contexto, a parte negativa da repreensão. Eu vou te explicar isso. Nós temos uma parte positiva na repreensão e uma parte negativa. Qual que era então a parte negativa? Observe aqui Malaquias 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Deus faz aqui uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Então temos um povo aqui que estava totalmente distante da aliança de Deus e inclusive se fazia de bobo, como se não estivessem fazendo nada contra o Senhor. E Deus diz, vocês dizem em que te roubamos?
Eu respondo para vocês, Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Então observe que Deus trata o povo aqui como pessoas que o estavam roubando. E por que isso? Porque estavam retendo a parte que era de Deus, que era para devolver ao Senhor, que era ali os dízimos e as ofertas. Deus então deixa claro que essa atitude deles trazia sobre eles as maldições descritas na aliança. Queridos irmãos, é importante você lembrar que lá na antiga aliança do Antigo Testamento, a aliança da lei, nós temos todas as descrições ali que Deus queria que o povo seguisse. Quando o povo fosse obediente, ele atraía sobre si as bênçãos da aliança. E quando o povo era desobediente, ele atraía sobre si as maldições da aliança. Depois, se você quiser saber mais sobre isso, leia o texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 28, que você tem ali uma descrição de bênçãos da obediência e maldições da desobediência. E aí diz o texto, então, Malaquias 3:9, com maldição sois amaldiçoados. E que maldição era essa? Aquelas descritas, então, lá no livro da lei, as maldições da quebra da aliança. Diz o texto, por quê? Então, nós temos aqui uma partícula de explicação, a mim me roubais. Então observe que Deus trata o povo como pessoas que o estavam roubando. E quem estava roubando? Vós, a nação toda. Então observe que, diferente do que muitos pensam por aí, esse texto aqui não se aplica somente a sacerdotes, ok? Pois está falando de dízimos, e dízimo era uma obrigação de toda a nação. Então nós temos aqui a parte negativa, uma repreensão pesada do Senhor. Agora vamos compreender a parte positiva da repreensão. Porque a gente observa que Deus, ele é tão misericordioso que ele repreende, mas ele também traz sempre um ponto positivo na repreensão, que nós vamos aprender a partir de agora. Mas antes, um recadinho rápido para você. Querido, se você gosta de Bíblia, né? Aliás, todo cristão deve gostar de Bíblia, estou deixando uma aula para você assistir depois, né? Agora vamos ficar aqui no vídeo. Uma aula do curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, que é o meu curso onde eu estudo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse em videoaulas, contato direto no Zap comigo. Se faz sentido para você, turmas estão abertas, informações no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Bom, temos então na parte da promessa, aqui na parte positiva dessa repreensão, melhor dizendo, uma ordem e uma promessa. Malaquias 3:10 então, diz ali, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então observe que nessa parte positiva, ela começa com uma ordem, olha, tragam todos os dízimos, que é a ordem de obediência à aliança de Deus, que fala a respeito de trazer os dízimos. E Deus relembra o povo então da sua obrigação dentro da aliança feita com ele. E essa obrigação é interessante, né? Uma obrigação de obedecer não era unilateral. O que significa unilateral? Quando somente uma pessoa faz e a outra não faz nada. Não era unilateral, ou seja, as pessoas tinham que obedecer e não recebiam nada de troca. Se fosse assim, seria unilateral. Mas como que é na verdade? Existia também um compromisso do próprio Deus em abençoar. Então não era unilateral, não era um compromisso onde só as pessoas faziam e não recebiam nada. O próprio Deus as abençoava diante da sua obediência. E Deus continua então e manda o povo, olha, façam prova de mim, ou provai-me nisto, como diz algumas versões. E aí, queridos, muitos entendem de forma errada esse trecho. Deus não está aqui dando poder ao povo de aplicar provações a ele mesmo, né? Imagine nós provando o próprio Deus. Nós não temos esse poder. O que Deus está fazendo aqui é chamando o seu povo a desafiar, entre aspas, a testar a sua fidelidade. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo algo como, olha, irmãos, ou melhor, meu povo, experimentem ser obedientes e vocês verão como eu derramo grandiosas bênçãos sobre as suas vidas. Queridos, Deus não precisa provar a sua fidelidade a ninguém, pois nele habita toda a justiça, mas aqui ele dá essa abertura. E qual abertura? Uma abertura para que as pessoas que estavam cegadas pela desobediência viessem então a obedecer e verificassem o resultado da obediência, ou seja, a grandeza das bênçãos que o Pai derramaria sobre as suas vidas.
o Senhor então daria prova das bênçãos da obediência. Assim como na lei existiam as maldições da desobediência e Deus as derramava, como nós vimos já muitas vezes no Antigo Testamento, tínhamos também as bênçãos da obediência e Deus também cumpria a sua promessa. Geralmente, então, queridos, a palavra provação ela é usada na Bíblia relacionada a Deus aplicando testes na vida das pessoas, com o objetivo de abençoá-las. Deus nos prova para que a gente vença, para que a gente cresça. Mas aqui em Malaquias, então, Deus diz, fazei prova de mim. Ou seja, ele inverte o que nós estamos acostumados e dá ao povo a abertura deles o testarem. Ou seja, o teste de serem obedientes e verificarem as bênçãos sem medida que seriam então derramadas pelo próprio Senhor em suas vidas. E aí, queridos, olha só que forte aqui. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que ela vos advenha a maior abastança. Algumas versões trazem uma bênção sem medida. Então observe que nessa parte positiva, quando Deus diz para fazer prova de mim, ele está exatamente mostrando que ele será fiel diante da obediência. Façam e vejam. É isso que Deus está então trazendo aqui ao povo. Não é uma moeda de troca, não é como alguns pensam aí, que nós temos o poder de mandar Deus fazer algo, de determinar a Deus. Não. O que Deus está mostrando aqui nesse texto é que o povo podia observar a retidão das palavras de Deus, a justiça das palavras do Senhor e que ele cumpre as suas promessas. Então, a expressão abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida, como temos em algumas versões, ela nos mostra esse fato. Se o povo fosse obediente, seria impactado com bênçãos inimagináveis, vindas diretamente das mãos do próprio Deus. E aí, queridos irmãos, como é bom e positivo sermos obedientes ao Senhor. É isso que ele queria que o povo percebesse. É isso que ele queria que o povo observasse. E o povo então poderia ver janelas dos céus sendo abertas, bênçãos sem medida sendo derramadas. Queridos irmãos, a obediência ainda continua nos tempos de hoje, nos tempos de Cristo, a ser o melhor caminho. O caminho da bênção de Deus, o caminho da aprovação de Deus, o caminho do cuidado de Deus. Então, pense nisso, que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha gostado do estudo. Curta aqui o nosso canal, inscreva-se, curta esse vídeo para que ele possa chegar a alcançar mais pessoas. Então, ficamos por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.